Olá pessoal, nós estamos aqui na Praça da Matriz em Catanduva, neste dia de manifestação contra a reforma da Previdência, e o Lado a Lado não poderia deixar de vir aqui fazer essa cobertura. E nós acabamos de conhecer o professor Sebastião, da Rede Pública de Educação, e que está aqui também participando porque sabe da importância e da responsabilidade que é isso. Sebastião, obrigada por ter aceito o nosso convite. Como é que está a situação aí dos trabalhadores e das trabalhadoras de um modo geral? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Bom, a situação hoje da mobilização não foi do tamanho que a gente esperava, pelo menos aqui no interior paulista, né? Mas a gente tem manifestação aqui, hoje em São José do Rio Preto foi grande também, foi forte. E a ideia é essa, não são todos que vão participar, mas a participação de uma boa parcela dos trabalhadores está aí presente, está se tornando consciente, vai divulgar, vai difundir as ideias do que está acontecendo no país, né, do que a gente precisa combater, né, que é muito sério o que está acontecendo no país inteiro contra o trabalhador, né, sobretudo a reforma da Previdência, sobretudo essa situação dos cortes na educação, né, que o governo chama de contingência, né. Na verdade, esses cortes já vêm sendo realizados desde o final do governo Temer, né, quando ele fez aquela PEC congelando os gastos na educação, na saúde e na área social. E agora isso foi ainda mais agravado por essa retirada de recursos que o governo federal, através do Ministério da Educação, acabou concretizando para as universidades e até para a educação básica, né, Sebastião? Exatamente. Para nós que somos da militância da esquerda, não é novidade nenhuma que o Bolsonaro seria muito pior do que o Temer. Então a gente já esperava isso, mas uma parcela da população acho que pensava que vamos votar em Bolsonaro que vai botar o Temer para fora e vai mudar e vai ficar bom, né? E são os que estão decepcionados agora, por isso a baixa do governo assim no quesito popular, né? E, eu gostaria de lembrar que a luta não é só a gente pensar nessa questão da educação e da reforma da Previdência. Sim, a luta mas é geral, né? A luta é sobretudo pela liberdade do Lula, da anulação do processo contra o Lula, sobretudo por causa dessas novas informações da Vaza Jato, né? Ok. Obrigada pela sua participação aqui no Lado a Lado com Beth. Nós vamos continuar aqui. Eu que agradeço, Beth. Obrigada. Nós vamos continuar conversando e cobrindo essa manifestação aqui, fazendo algumas análises, inclusive, desse momento político, econômico, por qual passa o Brasil e todos nós, evidentemente, que aqui moramos e amamos tanto esse nosso país. Vamos continuando. Imagine que é professor do Instituto Federal na área de Ciências Sociais e está trazendo uma informação muito preocupante para nós. Qual seja, que o Instituto Federal só tem recurso para funcionar até setembro. Sabe por quê? Porque o governo federal cortou as verbas do Instituto. Cortou a verba, e não foi só em Catanduva, cortou no país inteiro. São centenas de institutos que foram instalados e ali estudam principalmente filhos das classes mais pobres, que muitas vezes não têm condição de acessar uma grande universidade. Começa a sua etapa de aquisição de uma profissão por ali, né, que é importante, que tem qualidade, né, que está aberto, que é gratuito, e aí recebe esse tratamento, infelizmente, de falta de compromisso para com a população, sobretudo para com a população estudantil e para com os seus profissionais. Diga um pouco, conta um pouco para o nosso pessoal lá em casa o que está acontecendo. Então, é um verdadeiro descaso, né? Porque a gente não sabe como o Instituto vai funcionar a partir do segundo semestre. Existe campus como o Campus São Paulo, que tem indicativo de que ele não volta a funcionar já em agosto. Então isso é terrível, isso é grave demais. E o governo não sinaliza aí com nenhum diálogo, nenhuma conversa para devolver aquele recurso que é mais do que nosso, que é mais do que justo, como você mesmo disse. O Instituto é uma instituição de excelência, né? Claro. Então, o que a gente teme? A gente teme que o Instituto vai se precarizando aos poucos. A gente já hoje tem bem menos verba do que teve em outros anos. E essa é uma das coisas assim que a gente mais tem medo, né? Além do descaso desse governo, o descaso se torna maior quando você, por exemplo, relativiza a ideia de que o governo corta algo em torno de 3 bilhões de reais da educação e perdoa algo em torno de 11 bilhões
do agronegócio. Então, né? é isso que eu queria falar. É uma questão de prioridade, ou seja, a gente não está aqui só para criticar. Sim. Né? Não é essa a intenção, mas a intenção é a seguinte, olha, se não houver prioridade nesta que é a principal área de um país que se quer grande, que se quer desenvolvido, ou ele investe na educação, ou ele pode fechar as portas. Você não concorda? Concordo e digo mais, que nessa conjuntura, um país que não investe em educação e não investe em ciência e tecnologia, não é um país que quer ser protagonista do mundo, né? Exato, Mas esse governo tá aí para deixar a gente aonde a história tem nos deixado. Por isso que a gente precisa tirar esse governo o mais rápido possível, que é ser um país de terceiro mundo, ficar... Viu, Diógenes? Outra questão. A impressão que às vezes a gente tem é o seguinte, olha, como esse projeto não fomos nós que fizemos, Sim. então nós vamos delegá-lo, vamos deixar ele desidratar, vamos deixar ele sucatear para depois a gente acabar com ele. Esse de raciocínio, gente, é um raciocínio tosco, é um raciocínio muito ruim, de quem às vezes tem vingança no coração. Nós não podemos ter vingança. Se um projeto é bom, ele não pode ser um projeto de um governo, ele tem que ser um projeto de uma nação. Projeto de Estado. O Instituto Federal é um trabalho fantástico. Não é do governo A, do governo B, do governo C, é da sociedade, é de todos nós. Por isso que a gente tem que fazer a defesa dele, é ou não é? Isso mesmo. E eu diria, chamo a população, né, para compor a luta junto com a gente. O Instituto não é uma escola só de algumas pessoas, o Instituto é de todo mundo, o Instituto é dessa sociedade, é dessa cidade, né? É uma instituição que pode transformar a realidade do país. E é por isso que a gente precisa defender o Instituto. É isso aí, muito obrigada pela sua participação. Você que nos assiste também, preste atenção nisso. Nós temos que fazer a defesa desse nosso Instituto. Foi tão difícil para conseguir, tantas cidades queriam, na ocasião da implantação desses institutos, e Catanduva, graças a Deus, obteve isso. Então vamos, gente, vamos ajudar, vamos pressionar o governo para que ele mantenha este instituto funcionando, mas não é só funcionando com recursos, funcionando com qualidade. É isso que a gente quer, ok? Vamos continuar aqui o nosso lado a lado hoje. Gente, eu estou aqui, encontrei a Ricarda. A Ricarda, na verdade, é jornalista, estava fazendo mestrado, né, Ricarda? Sim. Em jornalismo, e ela vai contar um pouco dessa questão para nós e esse momento, vai fazer uma análise rápida sobre esse momento político que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Obrigada por ter aceito aqui o nosso convite também. Obrigada. Eu acho que no Brasil a gente vê a educação não vê a educação como um trabalho, né? O estudante não é tido como o estudo não é tido como um trabalho. E eu acho que isso é um problema, porque assim, o que você faz? Você faz mestrado. Mas você não trabalha? Como se isso não fosse um trabalho. Então eu fui vítima desses cortes da educação, perdi a bolsa do mestrado, foi no final do governo Temer isso. E já tinham tido cortes. E eu acho que cortes fortes com congelamento dos gastos. Sim, né? Eu faço mestrado na Unicamp em divulgação científica e cultural. E é importante para divulgar a ciência e o que é produzido nas universidades. E aí você tem um corte nisso, não chega para a população e fica parecendo que não é importante isso. Exatamente, exatamente. E é muito importante, porque é eles que vão definir tantas coisas para as vidas nossas no futuro, né? Através da produção de conhecimento, através desse estudo específico que eles fazem. E o mestrado e o doutorado é valorizado em qualquer país do mundo. E no Brasil, agora está sofrendo esses cortes. Eu acho que são cortes, eu chamo de cortes vingadores, porque não é possível tratar a educação com esse desprezo, você não acha? Sim. Como se fosse o problema e seria a solução. Né? Exatamente, a educação deveria ser a solução. E o que você está achando do movimento hoje aqui? Olha, o movimento foi pequeno, mas eu acho que é importante ter essa presença aqui. Sim. Tem a Frente Ampla Democrática e Progressista de Catanduva, está aqui presente, que é uma frente que junta os movimentos sociais da cidade. Eu acho que é importante ter essa unidade, porque eu vejo muito assim, eu ouvi da boca de um membro do Sindicato dos Aposentados, dizendo, mas eu já me aposentei, eu não preciso, como se não fosse uma questão que afetasse toda a população. Mesmo quem é aposentado corre risco, por exemplo, quem é pensionista, que a mulher faleceu e era aposentado, o marido acumula dela, ou que o marido faleceu, ela é aposentada e ela também traz a aposentadoria do marido, isso vai sofrer cortes. Então você também precisa se manifestar, não é? E o que aconteceu na CPI da Previdência? Esse sigilo dos dados tinha previsão de superávit em 2015, em 95 foi feita essa estimativa. Justo. E hoje esses dados estão em sigilo. Por que isso está em sigilo? Será que tem mesmo esse rombo da Previdência? Exatamente. Ou é um roubo da Previdência? É isso que nós questionamos, né? Ao invés de você fazer o sacrifício sobre os trabalhadores, você pode muito bem cobrar
cobrar de grandes empresas, poderosíssimas empresas que devem para a Previdência e acabam não pagando. Então esse é um dos grandes debates que a gente faz, né, Ricardo? E é um tiro no pé, porque não beneficia nem o empresariado que se diz supostamente beneficiado disso, né? Vai beneficiar só o capital financeiro. E especulativo. Sim. E especulativo. Então é isso aí. Obrigada aqui, vamos continuar aqui. Vamos continuar na luta, porque o cenário está do pior possível. É isso aí. Quem não luta, se a gente não luta, a gente não sai do lugar. E a gente não melhora essa vida que a gente quer que ela melhore para todos, não só para os poucos, mas para todo o conjunto da sociedade. Vamos continuar cobrindo aqui essa manifestação. Encontrei aqui o João Lucas. O João Lucas está em que ano na medicina? É o terceiro ano aqui na FAMECA. Está no terceiro ano na FAMECA, uma faculdade boa de medicina nossa, mas eu queria que você falasse um pouco dos cortes aí. Parece que tem mais áreas também que estão sofrendo cortes por parte do governo? Isso, o governo ele tem anunciado, né, cortes na área da educação. Além disso, ele tem feito uma reforma da Previdência que acaba favorecendo só a elite, o sistema financeiro, prejudicando muitos trabalhadores. Só que também desde 2016, quando a PEC 249 foi aprovada pela a emenda 95, é isso mesmo. Ela acabou limitando, né, o teto de investimentos na saúde e educação. Ela congelou. Depois de 20 anos. Isso já afeta diretamente a saúde, que sempre teve um valor assim, fracionário da renda que é do país de mais ou menos 4%. Exatamente. Então já é uma renda muito ínfima para aquilo que a gente necessita de estrutura. E a gente tem um problema muito grave no Brasil de estrutura na saúde. Assim. Tem muitos profissionais, só que eles são muito concentrados no eixo Rio-São Paulo, no Sudeste principalmente. Só que outras regiões como Nordeste, Norte, Centro-Oeste, eles acabam ficando deficitários. E os mais médicos, que era uma política que foi, evidente, no governo PT, ainda que tem algumas discussões em relação ao viés ideológico, claro, ela acabou trazendo muitos médicos que trabalhavam na atenção primária com população. E médicos brasileiros. Exato, não também. Foi só, não porque só o mais cubanos. médico ficou muito concentrado. Tá trazendo médico de Cuba, não, mas médicos também trabalhou com médicos brasileiros. Então, além dos cubanos, tinha outros brasileiros claro, que trabalhavam na atenção primária, e com a política que foi no final do ano passado que o Bolsonaro, no início desse ano, que ele acabou revogando os mais médicos e lançando um outro concurso público. Muitas dessas unidades que eles tinham médicos, pelo menos um para atuar, hoje estão sem eles. Isso foi trazido até já em reportagens no mês passado, no mês atrasado. Então são populações que não têm estrutura, que às vezes não tem energia elétrica para funcionar como um posto de saúde, porque são ribeirinhas, você tem que ir Tá faltando, para você ter uma ideia, ontem nós discutimos isso, inclusive na Assembleia, tá faltando em alguns hospitais, gente, até o fio para fazer a sutura na hora da cirurgia. Vocês não acreditam nisso. Isso são palavras, não são minhas, não, são de médicos que nós estávamos conversando. Então a situação é precaríssima, E quem paga o preço, infelizmente, é quem depende do Sistema Único de Saúde. Os médicos acabam sendo uma classe trabalhadora um pouco mais privilegiada em termos de renda, só que mesmo assim eles têm que ter jornadas exaustivas. Às vezes de 15 horas para tentar... Justo. Sendo que isso não é o para poder adequado. Compensar um estudo tão dedicado, de muito tempo, sim. né? Você tem quantos anos? Eu tenho 22. 22 aninhos, jovem demais ainda, um menino bonito, né? Futuro médico aqui, que estuda na nossa cidade, mas com uma consciência ótima. Continue assim, boa sorte. Prazer em te conhecer, viu? Prazer foi meu. Depois de tantos que nós conversamos aqui, a grande parte deles voltados para a área da educação e para a área da saúde, eu estou aqui com o presidente do Sindicato da Alimentação, o Marcelo. Estou conhecendo ele agora e é muito bacana ver também setores que estão diretamente ligados com os trabalhadores operacionais, os trabalhadores das usinas, das indústrias da alimentação aqui, que todos passam dificuldade hoje, não é só o trabalhador, né? Os donos, os empresários também estão passando muitas dificuldades. Mas me fala um pouco dessa manifestação, o que você está achando dela hoje e as motivações que estão levando as pessoas a cada vez mais, né, fazerem manifestações, algumas muito grandes, outras não tão grandes assim, mas enfim, o povo está nas ruas.
Exatamente. Beth, é muito prazer estar conversando com você. Prazer é todo meu. Sou eleitor seu. Muito obrigada. Mas o importante, assim, o que a gente observa nas assembleias, que nós fazemos nas usinas, o que acontece? O pessoal está muito preocupado. Eles não têm chance de vir à rua igual o sindicato tem, Eu sei. outros lugares, outras pessoas têm, mas eles estão com medo. A gente vamos lá e eles perguntam, mas se isso acontecer, eu falei, não, praticamente, se a gente não for manifestar mais, vai passar. E o perco é maior. Por quê? Principalmente a idade de aposentar. 65 anos para aposentar, não a usina trabalhando, é impossível, dependendo das funções. Então eles estão muito preocupados com isso. Que antes poderia aposentar com 30 anos, 35, tinha o PP que ajudava. Agora vai passar dos 40 anos de trabalho, não é 40 anos de idade não, viu, gente? Haja trabalho, não é fácil, não é, Marcelo? Exatamente, e então tá levando muita preocupação. E dentro desse aí, tem um outro setor que o pessoal está preocupado, é o PIS/PASEB, que no meu entendimento não tem nada a ver com a Previdência. Eles não querem pagar, vão pagar só tem quem ganha 1.300 e poucos reais. Mudaram, mudaram, mas não tem nada a ver. No mínimo tinha que deixar os 2 salários mínimos. Claro, pelo menos a nossa população aqui, claro. que temos um salário um pouquinho mais razoável de R$ 1.500, todo dinheiro ia pegar. Uma situação vou aprovar do jeito que o relator passou, 99% dos nossos trabalhadores em cada dúvida da alimentação não recebe. Não vão receber, gente, porque a pessoa que ganha R$ 1.500, R$ 1.800 também é um salário pequeno, não é um salário aviltante, não é? E precisa esse PIS/PASEB, às vezes a pessoa se planeja para fazer alguma coisa, melhorar a casa, comprar um bem, fala a verdade. Os trabalhadores já falam, na hora que eu levei esse assunto que as pessoas não estavam sabendo, ficou preocupado. E agora? Já estava até planejando comprar um sofá que o meu quebrou, uma televisão que queimou. Argumentou, falei, infelizmente, essa reforma passar agora, que a data de nascimento sua, e for por ano que você não recebe mais. Aí ficaram preocupados. Então, estão tirando que esse dinheiro que ajuda a aquecer a economia até na nossa cidade. Justo. Por isso que está fechando muitas lojas aí, nós percebemos aqui, desse Arroz Brasil aqui, você vê uma decepção que tem. Eu vi um posto de combustível fechado. Fechado. E aí tinha uma faixa assim, escuto mais, eu não vou falar o nome, né? Mais um posto tal fechado. Eu até assustei, porque eu não sabia que tinha atingido também os postos de combustível. Mas isso está geral, em tudo que é lugar. Exato. A reforma poderia ser feita assim, mas discutida com a sociedade. Claro, tudo deveria ser discutido com a sociedade. Tudo, mas não, quer fazer do jeito deles. E principalmente na minha fala ali também, por que não cobra os grandes devedores da Previdência? Porque nós, trabalhadores, vamos ter que pagar esse alto preço. Exatamente. E nossos filhos, aí quer mexer com a educação para ninguém ficar sabendo andar, porque você escreve no nome que está perfeito. Exato. Mas não é isso que nós queremos para o nosso país. O país, para crescer, tem que ter educação em primeiro lugar. Porque não existe outro setor sem ser educação. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação aqui. Boa sorte. Dê um abraço em todos os trabalhadores lá da indústria da alimentação, com o qual eu já tive tanta proximidade em outros momentos da minha vida, mas que mantém o compromisso e mantém o carinho por todos eles. Obrigado. E faço o convite para você ir lá no sindicato tomar um café conosco. Vou tomar um café. Obrigada. Obrigado. Viu? Então, gente, estou aqui com a Ivelise, que é estudante lá no Instituto Federal, está participando aqui também desse evento. Você veio basicamente quais são as grandes preocupações que você tem em relação a essa reforma da Previdência, e não só reforma, mas tudo que está acontecendo no país. Eu acho que agora, né, a nossa luta já vem compondo com outros dias, né, que a gente também fizemos atos. Então, as preocupações que a gente tem agora é contra essa reforma da Previdência, né, dessa questão que a mulher ela é a mais afetada, porque a gente tem a jornada dupla, que a gente trabalha, ainda a gente tem que chegar em casa, ainda fazer os afazeres domésticos. E igualar o tempo de aposentadoria entre homens. Exatamente, porque isso não está sendo levado em conta, né? A jornada dupla da mulher. Então a mulher ela está sendo a mais afetada mesmo, né? E a diferença de salário, que a gente luta por uma igualdade de salário que ainda a gente não conseguiu, infelizmente. E também para falar dos cortes, né? Da educação, esse contingenciamento, que está sendo muito difícil. Hoje a gente esse mês a gente foi, nós estudantes já fomos afetados por conta que os cortes já começaram. Sem dúvida. Então, esse mês a gente já teve um corte na questão dos auxílios estudantis. Então já teve muito aluno que ficou sem bolsa. Então tem aluno que está indo embora porque não tem como pagar.
o aluno não tem como pagar a sua moradia aqui, são alunos de... Você mora em Catanduva? Não, minha família é de Novo Horizonte. E eu sou uma aluna bolsista também, que vou sofrer muito com esses cortes, porque eu sou filha de trabalhador, meu pai só tem a primeira série, minha família só a primeira que vai começar a ter um ensino superior. Então isso tem oportunidade para isso. Exatamente. Então isso vai afetar muito a gente, né? Então é isso nossa aí. preocupação. É isso aí. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Vamos fazer a foto lá com o pessoal. E agora manda para o Congresso essa vergonha que é a reforma da Previdência. Eu vi uma menina aqui, eu estava fazendo meu programa falando da questão da mulher. Vocês sabem que nós mulheres seremos as mais afetadas. Os mais pobres serão os mais afetados. Quem vai pagar a conta dessa Previdência são os trabalhadores. E as trabalhadoras são aqueles que ganham menos. Por isso a gente tem que estar nas ruas, tem que fazer pressão, tem que mandar e-mail para os deputados, tem que fazer comitiva para ir para Brasília, porque é lá que eles estão votando.